Olá, pessoal, muito bem-vinda ao nosso Move On Cast, que está, assim, sensacional. Só terra de gigantes aqui, né? Gigante literalmente, né? Gigante intelectualmente, gigante humanamente. Então, venha com a gente nesse Move On Cast especial com o nosso querido Samir Silveira, CEO ou diretor de inovação, como é que o Paulo falou lá para você? Diz ele que é o próximo CEO, mas... Próximo CEO, mas atual candidato ao CEO. Então, Samir, um cara incrível, um cara humano que vai estar aqui com a gente, discutindo vários temas, falando sobre a vida dele, sobre a profissão dele, sobre como ele chegou até aqui e muita coisa. E o nosso querido Gabriel Ferraz, nosso host profissional, eu aqui aprendendo cada dia com ele. Aprendi um pouquinho já, hein? Muito Tô aprendendo bem. aqui com ele. Então, tamo junto. Gabriel, você quer começar o papo aqui com a gente? Primeiramente, agradecer a você, espectador, pelos vários feedbacks recebidos. Nosso primeiro episódio já está no ar. Já tá no ar, Tô em dúvida se é um episódio, uma aula de MBA, porque olha... Fera, com o Dalmer, né? É o nosso primeiro que foi muito legal. E hoje nós temos aqui uma presença ilustre, com mais de 20 anos de experiência, professor, colega de tablado. Uma grande honra tê-lo aqui. Muito prazer, amigo. Deixa eu abrir aqui. Muito bom, muito bom. Samir, conta uma coisa para mim. Como iniciou o seu amor pela tecnologia? Cara, eu vou te contar o seguinte, acho que a tecnologia me encontrou em algumas fases da minha vida, né? Acho que a primeira delas foi quando eu decidi seguir essa graduação, né? Então, eu sou formado em Sistema de Informação. Então, lá, quando muito jovem, realmente decidi fazer essa faculdade. Até pensei que, em algum momento da minha carreira, eu faria isso para sempre, né? Eu comecei com programação, né? Fazendo desenvolvimento de software e pensei que ficaria nesse caminho para o resto da minha vida. Talvez teria até sido uma boa opção, vendo os atuais profissionais de tecnologia aí super bem requisitados, né? Mas depois disso eu acabei indo mais para a tecnologia aplicada ao negócio. E aí me distanciei um pouco realmente da tecnologia. Então era muito mais focado em negócio, em aplicar esse conhecimento mais técnico, né? E depois, quando eu acabei indo para a PG+, e lá eu me encontrei novamente, acho que é com a tecnologia. O Paulo me convidou para fazer parte do grupo da PG. Eu fui, a princípio, para cuidar de uma área de modelagem, uma área de ciência de dados. Mas logo depois dos meus primeiros meses lá, ele me convidou para ser um diretor da tecnologia. Cuidar de uma parte bem importante, que era uma parte de laboratório. Desenvolver novos produtos, testar novos produtos para o mercado. E aí eu voltei a ter um contato mais forte novamente com a tecnologia. Então, acho que por 2 grandes momentos eu me encontrei com a tecnologia. Acho que a gente não pode deixar de mandar um oi, né, para o Paulo, querido Paulo, que está aqui com a gente, no coração da gente, Paulo Gastão, da PG+, uma linda empresa, um cara maravilhoso, sensacional. E o Samir está aqui representando não só a PG, como também um pouco do Paulo, né? Sim. Para quem está nos escutando ou nos vendo como você prefere no seu melhor tocador, vou trazer aqui um pouco da história, da trajetória do Samir. Samir é mestre em finanças e executivo com mais de 20 anos de experiências nas áreas de analytics, risco, estratégia de crédito e cobrança, tendo liderado equipes e projetos estratégicos no setor financeiro. Atualmente atua como head de inovação e cobrança na PG+, sendo responsável pela expansão e crescimento da unidade de serviços. Seu foco está no modelo Phygital, além de sua atuação executiva, é professor em curso de MBA e pós-graduação em diversas universidades do país. E foi professor do Paulo. Exatamente. Foi professor do Paulo. Tem uma história aí que o Paulo conta, né? E foi bem onde a gente se conheceu. Eu, há muito tempo, dou aula na universidade, hoje um pouco menos, até pela correria aí da função executiva. Mas teve uma passagem que eu estava dando aula numa universidade, eu sempre tive uma disciplina de crédito e cobrança, e um certo dia eu me deparei com o Paulo, né? Não conhecia a história dele, na verdade eu acho que propositalmente ele fez com que ele tentasse passar despercebido, né? Enfim, a disciplina foi muito boa, enfim, e lá no último dia, onde eu tinha que fazer o encerramento, na verdade, um dia antes do encerramento, eu ia trazer um profissional, e aí eu divulguei para a turma, olha, semana que vem eu vou trazer um profissional, um amigo meu, colega, enfim. E aí, quando terminou a aula, o Paulo falou, olha, manda um abraço pro fulano. E aí, quando eu fui falar para esse meu amigo, olha, o Paulo lá, um aluno meu, mandou um abraço, ele falou,
Cara, jamais eu vou fazer uma palestra para o Paulo. Ele que faça a palestra, ele que é o cara que domina, que domina a cobrança. E aí foi onde eu conheci o Paulo, e depois saímos para almoçar, enfim. E desde então aí temos uma história de amizade. E agora eu estou na PG+, realmente já há 10 anos, já ajudando a construir essa baita empresa aí que é referência no mercado. Legal. E falando de uma a gente estava conversando e você falou do seu interesse pelo ser humano, né? Então, eu vou começar aqui por essa parte que eu mais amo, assim, né? Porque, assim, nós somos Move On, né? Que está conectada, né? Com as decisões humanas que geram negócios. Porque não existe negócio sem a decisão humana. E isso é muito importante a gente perceber. Como é que ficou essa conexão sua, esse interesse pelo lado humano dos profissionais? Acho que até pela característica de uma formação mais técnica, com o passar do tempo eu percebi que, mais do que o conhecimento técnico, você tinha que criar conexões, né? Então, acho que essas conexões que você cria com as pessoas, e eu busco sempre estar próximo de pessoas do bem, que te impulsionam, que te motivam, enfim, fez com que eu percebesse que esse era o caminho mais rápido de você alcançar qualquer coisa na sua vida, né? Então, as pessoas realmente estão aqui para fazer parte da sua história. Dificilmente você vai ter sucesso sendo um profissional sozinho, por mais que você tenha muita habilidade, por mais que você realmente seja um baita de um profissional. Acho que a conexão com as pessoas certas, entender que uma equipe está ali para te ajudar, que você precisa ter no teu time pessoas com até capacidade melhores que as suas, mas que de alguma forma estão somando contigo, estão no mesmo propósito, é o que realmente eu aprendi ao longo desse tempo. Teve uma época realmente que sentia que sozinho conseguiria, que sozinho buscaria, né, chegar em determinados lugares, mas depois você vai percebendo que é a conexão, que é isso que faz parte, que as pessoas te movem, te ajudam e juntos a gente consegue chegar realmente sempre mais longe. Existe uma base acadêmica, vou aproveitar aqui para criar uma troca, que eu estou no meio de dois gigantes, já que falaram, né? Recentemente, o Instituto Gallup divulgou que 1/3 dos americanos estão desengajados no ambiente corporativo, porque buscam as satisfações, as motivações higiênicas de necessidades básicas, mas perdem o brilho no olhar. O que faz os seus olhos brilharem, o seu grande propósito em estar na PG+? Assim, olha, eu acho que, na verdade, todo profissional tem que ter um propósito, né? Eu gosto muito de uma analogia, assim, de comparar o andarilho com o peregrino, né? O andarilho são pessoas que se movem, a todo momento estão se movimentando, mas normalmente estão se movimentando sem rumo, sem um objetivo, né? E se você olhar um peregrino, ele é movido por um objetivo, por um foco, por uma meta. Ele tem muito claro aonde ele quer chegar, ele tem muito claro o que ele precisa fazer para chegar lá, né? Então, realmente, eu entendo que você ter esse propósito, ter muito claro onde você quer chegar, onde você busca, o que faz com que todos os dias você levante da sua cama, é o que faz você ser feliz em qualquer lugar, né? Seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua família. Acho que as pessoas têm que ter mais propósitos. Eu acho que as pessoas vivem num mundo mais de andarilho e menos de peregrino. E o lance de ser professor aconteceu como? É até uma história engraçada. Eu trabalhava numa instituição financeira e tinha um colega meu da minha equipe que já era professor, já atuava. Eu estava naquele momento fazendo uma pós-graduação, terminando a minha pós, e já estava já com o ingresso garantido no mestrado. Então, antes de entrar no mestrado, esse meu amigo falou, olha, lá na universidade onde eu atuo, estão precisando de um professor. O professor saiu e estão precisando. E aí eu fui lá, conversei com o diretor, sei lá, na segunda-feira eu estava dentro de sala de aula. Aquelas aparentes coincidências, né? Parece coincidência, mas não é, né? E confesso para ti que, assim, depois que eu entrei, eu nunca mais saí. Hoje em dia, eu realmente faço pouca presença em sala de aula pelas outras atividades que eu tenho, mas é uma coisa que me renova, assim. É uma troca de experiência, então você sempre vai encontrar pessoas
que tem mais conhecimento, menos conhecimento que você, que vai estar absorvendo, que vai estar te entregando alguma coisa. Então, poder estar junto de pessoas é uma coisa que realmente faz você crescer. E normalmente você está encontrando pessoas até mais novas, com novas ideias. Então, é um momento também até de você se reciclar, né? Então, eu gosto muito de estar na sala de aula. Para mim, hoje é muito mais um hobby do que no passado, que já foi até uma profissão. Costumo pensar que os seres humanos são uma metamorfose ambulante, saca? A gente é uma metamorfose ambulante. Muita gente não muda, né? Muita gente já esqueceu o propósito, né? E hoje colocou metas no meio em vez de propósito, em vez de uma intenção muito clara do que você quer para a vida, acaba colocando mini metas, né? E fica seguindo aquelas metas que nunca satisfazem de fato, né? Na hora que acaba uma tem uma meta maior, né? Então agora é 100, agora é 150, quer 150, né? Sem pensar no que está em torno. Para que aquela meta? Onde você quer chegar com aquela meta, né? A meta um intermediário, né? Um indicador intermediário. Mas a gente traduz a meta muitas vezes como indicador definitivo, né? Mas tem algo muito maior a ser conquistado, né? Então eu entendo assim, nós estamos aqui para se transformar, né? A gente está aqui para se transformar, para chegar em algum lugar muito maior do que a gente chegou aqui. E muitas vezes voltar àquele lugar maior que quando a gente nasceu, porque a gente acabou se poluindo ao longo do tempo e agora tem que fazer uma limpeza, né? O ideal era que a gente nascesse e fosse sempre evoluindo. Mas com toda essa educação que a gente tem frágil, né, uma educação limitada, a gente acaba crescendo e poluindo ainda mais, né, criando o que eu chamo de programa mental interno que fica repetindo padrões a vida inteira. Então, muita gente que nunca muda, né, não se interessa por muito o lado humano, ou se interessa só nas conexões, mas não tem esse aprendizado desse autoconhecimento, esse lugar assim. Então, acho assim, quando eu me olho, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, né? Porque eu acho que é para isso que a gente está aqui, para mudar. Muita gente fala assim, bom, não te reconhecia. Tinha uma professora minha que falou assim, depois de 10 anos, eu olho para trás, eu não seria minha amiga. Ela falou isso. Me chocou um pouco. Como assim? Que radical, né? Mas é um pouco verdade, sabe? Tem coisas nossas que a gente passou, né? E a gente pensa assim, poxa, eu não queria ser amigo dessa pessoa que nessa situação não queria ser essa pessoa na situação. Daí você fala assim, mas assim, era eu aprendendo, né? Aprendendo a ser o que eu sou hoje. Então, assim, aciona a tal da autocompaixão, né? Sim. Aceita cada um dos seus momentos e depois disso você segue em frente mudando, né? Eu acho que é interessante a gente perceber que o humano é a maior riqueza do mundo, né? Quer dizer, os robôs estão aí trabalhando, mas assim, ninguém entendeu a mente humana ainda. Estou fazendo um curso de neurociência. Cara, é infinito. O lance é infinito, né? Onde você vai chegar? Eu não sei onde vai chegar, né? Hoje se entendeu isso aqui e já é mágico, Sim. né? Um dos propósitos, já que nós falamos sobre propósito da MoveOn, é como essas pessoas que estão na tomada de decisão, acho que é uma palavrinha que você gosta um pouquinho, né? Sim. Constroem um sucesso. O seu padrão de sucesso de 10 anos atrás provavelmente mudou agora em 2025, pós-pandemia. O que significa sucesso para você hoje? Acho que pelas inúmeras conquistas que você vai tendo ao longo da vida, da carreira, né? Eu me considero hoje uma pessoa de sucesso, né? Sou casado com uma mulher incrível que me apoia muito. Tenho 2 lindas filhas, uma de 8 anos, uma de 22. Inclusive está fora do país agora, está lá na Suíça visitando lá a minha irmã. Então, eu me considero uma pessoa de sucesso. Mas, claro, eu realmente almejo outras coisas para a minha vida, né? Então, eu acho que o sucesso, ele está muito numa questão pessoal. Eu acho que você tem momentos da sua vida que você está buscando conquistar uma meta mais financeira, em algum momento uma meta de posição, em algum momento uma meta mais pessoal, de família. Eu prezo hoje muito sobre isso, assim, para mim um grande escape é estar com a minha família, é estar das pessoas que eu gosto. Então, eu acho que a medida de dizer se você conquistou 100%, 200%, 300% é algo até um pouco subjetivo, mas eu considero que o sucesso é o prazer de se viver. Acho que isso que Gostei. faz as coisas funcionarem, né? Gostei, eu achei que ia te surpreender e você falou que eu ia falar, né? Sucesso é o caminho, né? A gente sempre atrela o sucesso a um indicador.
Sucesso não é indicador, gente. Sucesso é o caminho ao sucesso, né? Você está aqui sendo um sucesso, né? Você não busca o sucesso, você é sucesso. E hoje, falando de novo de neurociência, né? A gente projeta nosso futuro, a gente já sabe disso, né? Quanto mais a gente tem esse pensamento positivo, né? Tudo isso está provado, né? Que você vai criando aquilo que está aqui já. Você cocria, vamos dizer assim, o seu futuro. E se você não se acha um sucesso, tem algo errado, né? Se você não se acha um sucesso, tem que precisar desbloquear esse potencial aí, né? Que eu gosto muito dessa palavra, né? Desbloqueia seu potencial, porque você é um sucesso, viu? É verdade. Não é? Eu concordo com isso. Realmente, acho que o sucesso é você primeiro se considerar realmente uma pessoa de sucesso, né? E é o caminho, é os momentos que você está seguindo que vão te fazendo cada vez ter mais sucesso e ser mais feliz. Trazendo aqui para o olhar corporativo da coisa, que é importante também, quando nós pensamos na PG+, para quem está nos acompanhando, qual é um grande diferencial dela que leva ela para esse sucesso, para essa robustez que ela tem criado ao longo dos anos? Acho que a PG, ao longo do tempo, né, ela se posiciona realmente como uma empresa muito tecnológica, muito de ponta, né? Então, você vê os principais produtos de mercado, normalmente teve a PG como uma das grandes pioneiras nos seus lançamentos, né? Acho que muito é fruto da própria experiência do CEO, Paulo, né? Mas também de todos os outros profissionais. A gente brinca que lá na PG a gente deve ter mais de 300, 400 anos de cobrança, porque se você somar a idade de tempo de experiência de cada um, tem muita gente que conhece de cobrança. E aí a gente se dedicou a criar tecnologia para um nicho específico, para esse nicho, né? Então, pensa que você tem agora um fornecedor, né, que conhece das dores, já esteve do outro lado e que buscou se especializar num nicho que antes não era tão desejado pelos fornecedores de tecnologia e conseguiu entregar soluções adequadas para esse mercado, para esse business, né? Então, acho que esse é um dos grandes diferenciais da PG, né? Uma outra coisa que também para mim faz todo sentido é que a gente se posicionou também como sendo um ecossistema de soluções, né? Isso traz algumas dificuldades em alguns momentos, alguns desafios, né? Porque você precisa ser bom em diversas coisas, você precisa ser muito bom num agente digital, você precisa ser muito bom numa mensageria. Quando você está vendendo só um produto, às vezes isso facilita. Mas, ao mesmo tempo, você tem esse ecossistema completo, acho que hoje é um dos maiores ecossistemas que se tem de soluções de tecnologia em cobrança, também faz a PG realmente ocupar um patamar diferente, né? E eu percebo também dentro da companhia um olhar muito, realmente, muito transparente, acho que essa talvez seja a melhor palavra, de buscar entregar o melhor daquela tecnologia, de fazer com que o cliente realmente consiga aproveitar o máximo daquilo, nem que isso reduza talvez o faturamento dele. Não faz sentido ele mandar um determinado canal se aquilo não está trazendo resultado. Então, essa preocupação que a gente vê em cada um dos profissionais de entregar o relatório, de analisar o relatório, de entregar uma informação, de chamar o cliente e dizer que aqui tem uma oportunidade para ele reduzir custos e aqui talvez ele possa gastar um pouco mais desse mesmo recurso que ele economizou. Então, acho que isso é uma das coisas que faz a PG ser diferente para o mercado, né? Eu ouvi o Paulo falar algumas situações, coisas desse tipo, porque o Paulo é genial, assim, né? E ele traz esse lugar aí. Várias vezes falou comigo sobre isso, assim, exatamente esse tema, né? Como é que ele ajuda o cliente a não desperdiçar, Sim. basicamente. A gente tem diversos clientes que, se você olhar o quanto ele faturava e o que ele fatura hoje, teve reduções. E não porque ele está insatisfeito. Pelo contrário, ele está satisfeito. A gente trouxe algumas visões, alguns insights. Então, essa preocupação realmente acho que é uma das coisas que diferencia. Quando nós pensamos sobre a PG+, como que é a jornada do cliente? Desde quando ela chega, o atendimento, para quem está nos acompanhando? Na PG+, a gente tem equipes fantásticas, né? Tem uma área comercial muito presente, né? A gente até diz que os nossos comerciais têm mais características de sucesso de cliente do que realmente um vendedor, né? Porque existe sim uma preocupação de você vender, de você acompanhar a entrada, a implantação, o projeto, e como eu disse, você
prestar conta daquilo que ele está tendo, né? A gente tem um direcionamento de pelo menos uma vez por mês sentar com os clientes e de levar insights, né? Por mais que isso não seja, talvez, em alguns momentos, parte do nosso contrato, né, com ele. Mas o cliente realmente ele é bem assistido dentro da PG, a gente tem inúmeros clientes assíduos de anos, né? A gente pega clientes desde o primeiro produto, que foi a carta de cobrança, né? 14 anos sendo clientes da PG+, né? Dificilmente a gente tem um baixo índice de churn, poucos clientes acabam saindo da nossa companhia por essa preocupação, por esse contato mais próximo, desde o CEO, né? Vocês conhecem o Paulo, sabe o quanto ele é presente aí no dia a dia dos clientes. E realmente o cliente para nós lá é a nossa matéria-prima e ele vem sempre em primeiro lugar. Já, dia 27 de junho, a gente tem o Fórum Move On, né? Que a gente chama de Movimento Move On. O movimento é composto de vários eventos, né? Então a gente tem um jantar no final do ano, a gente faz coffee breaks para as empresas, a gente organiza isso aqui, faz pequenos eventos, mas assim, o principal, a estrela, é o nosso Fórum Move On, dia 27 de junho, e vocês estão lá como patrocinadores. O que você está pensando em trazer no dia do fórum? Já fechou, não fechou ainda? Como é que está essa expectativa para vocês? A gente tem esse ano um desafio, né, que é lançar para o mercado uma nova unidade de negócio que a gente tem, né? A gente já está com ela há 2 anos. A PG nasceu sendo uma empresa de tecnologia, trazendo tecnologia para o mercado de cobrança, mas com o passar do tempo, Manfred, a gente foi provocado, e realmente foi essa a palavra, a gente foi provocado a trazer um pouco mais. Então, alguns clientes batiam na nossa porta e falavam, olha, você tem a tecnologia aí, por que você não oferece o serviço também? Por que você não, né? Você já tem a tecnologia, você tem experiência em cobrança, a gente não pode fazer alguma coisa a 4 mãos, eu defino a estratégia aqui, você me ajuda a executar, você domina a tecnologia, né? Então, a gente foi provocado a isso, a criar uma unidade de serviço. Legal. E aí, com o passar do tempo, algumas outras provocações até mais profundas. Já que você tem tecnologia, tem profissional, faz tudo, né? Defina a estratégia, eu te dou a carteira, aí você faz tudo como se fosse uma empresa de cobrança. Então, a PG vem passando por uma transformação, deixando de ser uma empresa só de tecnologia e passando também a ter uma posição de serviço. A gente entende que tem um espaço que dá para ser ocupado. A gente percebe os grandes contratantes tentando trazer o tema de cobrança mais perto de si, né? A gente tem um cliente hoje mais exigente, tem uma redução de custo importante que precisa ser feita, né? Senão as contas não vão parar de pé realmente, né? Resoluções vindo aí pela frente, diversas coisas de Anatel também. Então, a gente vê o contratante tentando trazer essa cobrança para mais perto. Legal. Né? Então, a gente entende que tem um modelo que é um modelo que não é 100% feito dentro de casa, mas também não é 100% terceirizado. A gente está tentando ocupar um espaço aqui no meio. Sim. Porque a gente tem tecnologia de ponta, a gente tem conhecimento do negócio, a gente sabe operar essa tecnologia, aproveitar ela o máximo possível, porque é isso, muitas vezes você entrega uma tecnologia avançada para uma empresa e ela não consegue utilizar. Né? Ela não desenvolveu aquilo, ela não tem... E aí a gente entende que tem esse espaço de você oferecer um serviço encapsulado com tecnologia, né? Então, é esse posicionamento que a gente busca trazer agora aqui no Muvon. E a gente entende que isso vai dar muito certo. Na verdade, já está dando. A gente está com o Lábia já há 2 anos. A gente já tem mais de 20 clientes. São quase 6 milhões de CPFs que já trafegam nesse modelo de serviço, né? Serviços com tecnologia, seja o cliente definindo a estratégia, nós participando, a gente sendo consultivo ou fazendo tudo. Então, esse é um dos posicionamentos que esse ano a gente vai trazer para o mercado para ampliar. Eu acho isso um modelo do futuro, né? Porque se você pensar, né, até só esqueci de falar uma coisa aqui que eu queria lembrar, né? Desde que a gente voltou a fazer o Muvon, começou o Muvon, né? Eu fiz 18 anos de Fórum Go On, né? Depois fui vendido para a FAECO, voltei, e aí pediram para mim, vamos voltar ao fórum que você fazia, que era um fórum humano, que era gostoso, que era divertido e tal.
E a gente montou, na primeira vez que a gente montou, já há 3 anos atrás, já tinha 900 pessoas, ano passado 1.500 estavam presentes. E o Paulo, o APG, sempre junto, né? E esse modelo de negócio, uma vez eu estava no carro com o Paulo falando sobre isso, e esse é o modelo, né? Porque, veja bem, hoje em dia as tecnologias, elas se avançam e se atualizam muito rápido, né? Tem eu estava lendo um livro que falava, não lembro agora o nome, o Gabriel que é bom de nome de livro, eu não lembro os nomes dos livros, mas enfim, eu estava lendo um trabalho que fala assim, hoje uma competência, né, competência humana, vai durar no máximo 5 anos que você já precisa atualizar, né? Tecnologia então é quanto? 5 minutos, né? Como é que tá o nosso? Então se você não, só se realmente vender um negócio e estiver longe, porque já era isso. E durante os meus 18 anos de Go On, na minha consultoria, eu comecei a perceber, isso é um pouco do trabalho que eu faço hoje, eu comecei a perceber que o grande problema não estava no entendimento do crédito cobrança e nem só das tecnologias que estavam surgindo. No começo, sim, não tinha tecnologia. Depois, na hora que as tecnologias começaram a chegar, né, e o pessoal começou a ter cultura do crédito, no final, nos últimos 5 anos, eu comecei a perceber, mas qual é o grande desafio das empresas, né? E para mim se tornou, o grande desafio das empresas é adaptação, né? As suas decisões têm que estar adaptadas o tempo todo. Então, assim, o processo decisório humano é o grande diferencial, né? Então, comecei a perceber e comecei a estudar isso, e a gente fez até uma palestra lá na PG, né, para vocês, lá 2, aliás, né? E o Paulo é um dos caras que me reverencia nesse trabalho, até chorou o dia lá e tal, porque a gente começa a explicar para as pessoas como é que as decisões acontecem, lembra, né? Porque a gente, de uma certa forma, não sabe como as decisões acontecem, parece que elas vêm, né? É um pop-up, né? E é um pop-up mesmo, mas de repente você pode pegar esse pop-up e falar, peraí, por que surgiu, né? Da onde vem esse programa de bolhas, né? Bolhas são decisões, porque a gente toma decisão o tempo inteiro. E isso eu percebi que, assim, cara, esse é o desafio, né? Então, esse modelo de negócio que você está propondo, ele ajuda o pessoal do dia a dia a tomar decisões, né? Então, com a sua tecnologia. Então, é um modelo ideal, vamos dizer assim, para o que vem, né? Mais ideal ainda se contratar o meu projeto de decidologia, né? Então, aí fica mais legal ainda. Mas eu concordo contigo, porque é isso, né? Você tem de um lado, né? Alguém que conhece profundamente um negócio, né? Ele que criou, ele que tem o negócio, conhece profundamente o seu negócio. Sim. Você tem, de outro lado, alguém que conhece toda a tecnologia. E quando essas duas partes se juntam para fazer um trabalho em conjunto mesmo, né? Não é só um modelo de fornecedor, tá aqui a tecnologia e se vire. Até porque hoje ela é de um jeito, amanhã vai ser de outro, né? Então, quando você tem esses 2 componentes mais perto, você consegue entregar um modelo diferente mesmo de serviço e de tecnologia, de evolução, de aprendizado, né? E para vocês também, né? Sim. Porque você vai encontrar desafios que você não vai conseguir resolver. Perfeito. Você vai levar lá para dentro de casa, para o laboratório, para melhorar a tecnologia. Mas ali, ó, em loco, não só pessoas falando. Porque, no fundo, você acaba também, a partir dessa conexão mais próxima, evoluindo produtos e soluções adequados ao mercado, mais adequado. Você diminui o tempo, né, de desenvolvimento, né? Porque na prática, porque você fica hoje criando produtos, às vezes, dentro de casa, isolado, e aí quando você vai para o mercado, aquilo não serve de nada, né? Então, quando você está mais próximo do cliente, criando sob medida para ele. A gente até tem um slogan lá na PG, assim, apesar do tamanho de portfólio que a gente tem, um dos slogans que a gente tem é, se aqui dentro de tudo que a gente tem, você não encontrar o que você precisa, a gente constrói junto. Tá aqui, a gente tem um laboratório vivo aqui, que a gente vai junto construir as coisas. Então, realmente, eu acredito muito nesse modelo. Você falou sobre slogan ou princípio, depende muito da cultura. Eu acredito que o otimista, ele enxerga a oportunidade na crise e o pessimista, ele enxerga a crise na oportunidade. Na sua trajetória de PG, são quantos anos? Repete aí, repete pro povo. O otimista, ele enxerga a oportunidade na crise e o pessimista, ele enxerga a crise na oportunidade. Boa. Quanto tempo de trajetória de PG? Eu já estou na PG há 10 anos. 10 anos. Escreveu um livro, né? Como eu falei lá no início, o Paulo estava montando a PG, estava nos primeiros dias e meses da PG, onde eu acabei conhecendo ele na universidade. Daí logo depois eu acabei me desligando da empresa onde eu trabalhava, ele me chamou para trabalhar como consultor. Então eu estou lá quase desde o início da companhia, né? Mas você vê, sim, né, todo esse ambiente externo,
né, influenciando as decisões e as trajetórias da PG. Né? A PG nasceu de uma empresa de um único produto, e que esse produto hoje não existe praticamente mais, que é uma carta de cobrança, né? Mas que já foi a revolução no passado, com cartas coloridas, com cores da companhia que você estava representando, porque você não podia colocar o logo da companhia, mas você podia colocar a cor, e aí... Isso há 10 anos. 10 anos. Parece que foi na era passada isso com aí, chancelas do cartório, sem cartório, louco, né? enfim. Então, pensa, uma empresa que nasceu de um produto e que, se tivesse parado no tempo, hoje não existiria mais. E que nasceu, e depois disso foi para o mundo digital, foi para o mundo de robôs, de softwares, e agora o mundo de serviço. Então, eu vi realmente a PG em todo esse momento tentando aproveitar, assim, todas as oportunidades. É claro que um ponto marcante, sim, foi a pandemia. Para nós, né, como para qualquer empresa de tecnologia, foi um momento onde houve um ramp-up, houve realmente um crescimento, né? Se buscou muita tecnologia, se buscou fazer diferente do que se fazia antes. Então, foi um dos momentos onde, para alguns, realmente foram momentos bem difíceis e para nós foi um momento onde a gente conseguiu um crescimento, né? A gente fala a todo momento de situações de governo, situações econômicas que estão trazendo uma realidade de desafio maior para esse ano e para os próximos anos, né? Uma Selic que se esperava um comportamento e que não está refletindo o que se esperava. Então, isso traz uma preocupação de crédito, traz uma preocupação de inadimplência e para empresas como a nossa, acabam trazendo algumas oportunidades. Até para associar aqui, eu acredito que o Fernando está trazendo para nós uma visão do Fórum Econômico Mundial, que diz que até 2035 tem uma curva de aprendizagem e oportunidade de 80%. E o humano que tiver esse modelo mental de flexibilidade cognitiva vai se diferenciar. Teve algum, nesses 10 anos, alguns milhares, provável, algum problema que vocês conseguiram transformar em oportunidade para um diferencial? Para mim, acho que foram marcantes, assim, né? Acho que a primeira plataforma de autonegociação para nós foi um momento bem marcante, né? Hoje a gente é especialista em plataformas de autonegociações. Diversas marcas no mercado utilizam um /renegocie, mas que no fundo é uma tecnologia da PG que está ali, né? Então, esse momento onde você trouxe pro cliente a liberdade dele poder entrar, avaliar seus débitos, poder simular, poder fazer conta dentro de casa e não naqueles milissegundos que ele estava no telefone, porque é uma decisão, às vezes, difícil, né? Você tem poucos segundos ali para dizer um sim ou um não, né? Então, essas plataformas de autoatendimento, acho que foi uma das coisas que, para nós, foi algo realmente disruptivo, né? Você percebia clientes recebendo cartas, às vezes, de cobrança, se dirigindo até um determinado hotel, determinado lugar, para negociar sua dívida com um monte de empresas que estavam ali. E você dando a possibilidade do cliente não ter que se expor mais, né? Nesse trajeto todo, e poder fazer isso dentro de casa, acho que para nós foi um momento que a gente conseguiu desafiar um modelo que não era assim, né? E, claro, depois vieram os robôs, acho que os robôs são coisas que realmente evoluíram, né? Até acho que faz umas 3 semanas, eu fiz uma apresentação da evolução dos agentes digitais, dos conversacionais, né? E é nítido que você vê o quanto eles evoluíram ao longo do tempo, né? A gente vê os nossos primeiros robôs, ele tinha quase 0 de cognição. Era robô que você tinha que falar, você tinha que no final perguntar, diga sim, diga não, digite 1, digite 2, era 0 de cognição, né? E você vê hoje os robôs mega avançados, com sentimentos, com uma cognição, né? Até abrindo um parênteses aqui, você percebe muitos clientes que no fundo nem sabem que estão falando com o robô, né? Sim. A gente tem lá no mínimo demora um tempinho para você perceber. Você né? tem ali alguns clientes, algumas operações nossas, a gente tem uma pergunta no final do atendimento que pergunta claramente: você sabia que você acabou de conversar com um agente digital, com uma inteligência artificial? E muitas respostas, não, eu não sabia. E a gente pergunta, e como foi o atendimento? Como que você compara esse atendimento a um robô? Como você compara essa conexão com uma máquina ao invés de ser uma pessoa do outro lado, né? Não tem ainda uma resposta unânime, né? Mas você vê clientes que gostaram do atendimento, clientes que adoraram, clientes que preferiam ter conversado com o humano, né? A gente vê algumas empresas em algum momento tomando decisões de
nem dizer que é um agente digital, nem se identificar, né? Mas eu acredito que tem um lado aí que você tem que ser transparente. Eu gosto muito do momento de você, sim, é um robô, você diz que é um robô. Acho que isso leva o cliente a se comportar de uma forma até mais objetiva na conversação, enfim. Mas você vê, fechando já o parênteses, você vê uma evolução e momentos importantes, né, que mudaram o mercado. Modelos tecnológicos que mudaram, de autonegociação, de robôs fazendo atendimentos, onde era só ocupado por pessoas. E é incrível isso, né? Porque a gente fica pensando assim, pô, como é que o robô consegue ser até mais criativo, né? Porque quando você vai programar um robô, você está ali com uma equipe pensando criativamente para colocar um discurso, né? Sim. No dia a dia, o ser humano não está com essa criatividade, porque é totalmente infectado por um monte de coisas que acontecem dentro da cabeça dele, do passado, que aconteceu hoje de manhã, que vai fazer à noite. Está todo poluído e ele não consegue, então, trazer aquela fala criativa, né? Que nem é uma coisa que ele crie na hora, mas que é meio óbvio, que um telefonema de recuperação, ele é muito próximo um do outro, né? As pessoas eles são diferentes, mas a necessidade é praticamente a mesma, a forma de falar é um pouco diferente. E a gente, quando está consciente e criativo, criando um robô, a gente é muito mais criativo do que quando a gente está na área ali, né? Sim. Então é interessante isso. Como que o robô pode ser melhor? Muita gente pergunta como é que o robô pode ser melhor que o ser humano. Porque a gente, quando está programando o robô, está no maior da criatividade. Mas quando a gente está na rua passeando, andando, trabalhando, não sei o quê, parece que a gente virou um robô ilimitado, né? E não tem respostas, vamos dizer assim, não tem respostas... Vou falar duas palavras iguais, mas assim, respostas responsivas. A gente tem respostas reativas, que é bem diferente das respostas responsivas, uma verdadeira resposta, né? Então, é por isso que eu acho que, assim, o grande risco que o ser humano, uma base do ser humano que ainda não percebeu, que precisa evoluir intelectualmente, mentalmente, né? Intuitivamente, precisa estar mais na presença, como você falou lá, precisa saber qual é a intenção, né? Porque, assim, a intenção ali não é cobrar só a grana, né? Que você acabou de falar. O cara antes ele tem que responder. Só o tempo gera uma pressão para a pessoa que está endividada, né? Já está envergonhada, endividada, e ele tem que responder, né? Então, a gente dando mais tempo, tentando entender isso aí, muda completamente a conversa, né? Então, acho que é interessante a gente perceber isso, né? O quanto a gente, como ser humano, precisa cada dia mais cavucar a nossa criatividade, né? Sim, Para poder responder diferente. Nós somos pessoas com uma capacidade cognitiva incrível, né? É que é uma questão realmente de foco, de momento. Sim. Ali, né? Você, muitas vezes, na correria, na hora que, como você disse, na hora que você botou teu crachá da empresa, as coisas não ficaram para fora, da porta para fora, né? Você tá ali com a doença do teu filho, você tá ali com a preocupação da escola, enfim, um monte de coisas que você precisa naquele momento também estar coexistindo, né? Então, é claro, quando você pega um time lá de UX, que sentou para desenhar um fluxo, que está com uma semana de tempo para desenvolver, para testar, para homologar, você acaba conseguindo chegar num nível de perfeição muito, muito grande e que, no fundo, depois se reflete no robô e que o robô é só o espelho daquilo que os humanos criaram, né? Então... O robô não é permitido reagir, né? Ele responde conforme o programa. Mas um programa feito de consciência, Sim. Né? A gente, pela rua, está respondendo a um programa também. Sim. Mas um programa de inconsciência, né? De inconsciência, porque a gente não está consciente do que a gente está falando. Quando você fala consciência, a gente pode também chamar de presença, né? A gente não está presente. Porque se eu estou presente aqui conversando com você, não tem nada escrito aqui. Estou conectado com você. Né? Mas se eu ficasse aqui não fazendo pergunta idiota e não sei o quê, não sei se tem muito pergunta idiota aqui, mas enfim, se eu fiz uma pergunta idiota, era melhor o robô estar sentado aqui, porque já foi programado para as perguntas mais inteligentes, perguntas criativas. Mas nada substitui essa relação, né, que do podcast, que é a relação olho no olho, que as perguntas vêm aqui. Tem sim 3 ou 4 perguntas que a gente combina antes, lógico que tem, é normal isso. Mas o fora extras, 4, 5 perguntas que a gente programa, é aqui, ó, vive a cores, né? Isso que é gostoso. Eu gosto do podcast por isso, né? Tem um ponto interessante, Samir. Na profissão, como podcaster, como um host. O que é um host? É um facilitador.
A parte mais chata do episódio, sabe qual é? É quando você já tem uma jornada de 5 anos e uns 100 episódios, você precisa falar, poxa, esse papo tá tão bom, ele tá tão bom, que ele vai merecer outro. Nós estamos chegando aqui nos nossos instantes finais. Então, para você, espectador que está nos acompanhando, compartilhe, envie para pessoas que queiram conhecer mais sobre a PG+. Agradecer, Fernando, por esse grande encontro. E eu tenho uma pergunta assim, bem especial para você. Se você pudesse dar um conselho para o seu eu do passado, nessa jornada que você vem construindo, qual seria? Eu acho que eu diria para o Samir do passado, para ter um pouco mais de calma. Eu acho que no início de tudo, principalmente no início da sua carreira, a gente tem uma ansiedade grande, né? A gente quer fazer tudo muito rápido, a gente quer conquistar as coisas muito rápidas. Mas eu acredito que as coisas acontecem. Acho que o trabalho, sim, a dedicação, vai trazer frutos. Mas tem um tempo para isso. Dificilmente você consegue acelerar muito as coisas. Então, eu acho que, eu diria para o Samir do passado, para ele ter um pouco mais de calma, de entender que as coisas irão acontecer, né? Eu acho que sim, eu demorei um pouco na minha vida de entender também o quanto era importante ter pessoas ao lado, né? Acho que profissionais que vêm do mundo de tecnologia são profissionais que normalmente gostam de estar no seu canto, no seu ambiente, né? Muitas vezes sem precisar conversar com o usuário final, né? Mas eu acredito que essas conexões, né? Esse um pouco mais de calma, um pouco mais de buscar pessoas próximas, eu acho que é algo que eu diria pro Samir do passado, como uma dica, né? O que é legal é que, assim, a gente sempre espera assim, a pessoa fala assim, eu falaria para ele estudar isso, eu falaria para ele fazer aquilo, e você fala assim, não, eu queria só que ele tivesse mais calma, né? Mas, assim, eu queria dar minha resposta também para essa pergunta. Eu tô pensando qual que é a resposta que eu daria, mas antes disso eu quero ouvir a sua. O que você diria para a sua criança, se você pudesse voltar agora e falar com ela? Eu comecei a trabalhar com 10 anos. Então eu encontrei um apoio paterno, eu sou filho de mãe solo nos livros. Então era aquela coisa, eu tinha o sonho de ser jogador de futebol até os 18 e não sabia a diferença entre um atleta profissional e um boleiro. Então eu trabalhava, estudava, treinava e trabalhando. Entrei como office boy numa das maiores agências de modelo da América Latina e pisquei, tava como gerente de gestão, tava correndo uma maratona em Chicago, saí de uma pós, entrei no MBA e aí um dia um terapeuta olhou pra mim e falou, Gabriel, você tá com 37 anos, você não sabe o que é prosperidade, porque você conquista, mas você não consegue usufruir. E isso foi uma pancada pra mim, Fernando, porque eu busquei nos estudos, eu busquei na performance uma validação, um preenchimento que me faltava de um norteador paterno. Falei, poxa, eu conquistei tanto, eu não tô usufruindo. A hora que você comentou, né, sua filha foi pra Suíça, é isso? Sim. Entendi bem. Infelizmente, no Brasil, de cada 10 mães, 6 são solos. Então eu sei como é difícil essa estrutura parental, essa dificuldade do apreciar a jornada. Aí na maratona em Chicago em 2019, eu cheguei no quilômetro 39 e eu quebrei. Para quem corre, sabe que o grande desafio da maratona é do quilômetro 30 em diante. Cheguei no 39 eu quebrei. Eu falei, quer saber? Chega, faltam 2 quilômetros. Aí eu fui começar a andar. Passou um tiozão vestido de Superman, tirando uma onda. Hey, I'm a Superman, let's go. Falei, puxa, tô me cobrando demais. Então a capacidade de usufruir o que eu conquistei, sabe? Seria um grande conselho pro Gabriel, não só do passado, mas até hoje. Que tá conectado com calma. Sim. Total. Com apreciação, né? A palavra mais pesquisada pelos brasileiros no ano passado no Google, sabe qual foi? Ansiedade. Pela Organização Mundial da Saúde, nós somos o país mais ansioso do mundo. A gente vive uma cultura de muita cobrança, acho, né? De muita busca por uma coisa atrás da outra, né? Eu, nos últimos 4 anos, eu consegui encontrar uma válvula de escape. Eu e minha esposa adquirimos 2 cavalos.
Cada um com uma personalidade. E hoje acho que é o que carrega as minhas energias, assim. É um momento onde eu vou lá para o Aras ou para a fazenda, eu chego, estaciono meu carro, deixo a chave, celular dentro do carro e vou andar, não só com os meus cavalos, eu vou andar, vou dar comida para outro, vou pegar um para dar banho. Seu cavalo tem nome? Tem, o Malbec é um e a égua é a Esmeralda. E é uma conexão incrível, assim, realmente, até diz que eles sentem né, o teu astral, então quando eu vou lá, toco neles e realmente isso me faz muito bem, mas é uma questão de você baixar a rotatividade, né? De você aproveitar alguns momentos, né? De você poder estar vivenciando outras coisas, organizando mentalmente algumas coisas que ficaram da semana, né? Então, é uma coisa que hoje me faz mega bem, assim. Acho que é uma dica que eu daria lá pro Samir também do passado. Compra um cavalo mais cedo aí, talvez teria tido menos ansiedade do que eu tenho hoje. Você sabe que numa viagem da Bahia, eu tava no carro e eu perguntei pro motorista, quanto tempo falta para chegar, né? E eu lembro da resposta dele. Ele falou assim, porque é uma forma de falar lá, né? Ele falou assim, 2 horas de relógio. E aí isso se tornou um conteúdo para mim. 2 horas de relógio, né? E tem a ver com o que eu gostaria de falar. Eu acho que a minha criança não ia entender porra nenhuma do que eu ia falar. Mas eu ia falar, cara, 2 horas de relógio. O relógio é uma coisa inventada. Na realidade, o tempo é vertical, né? O tempo de conhecimento nosso, ele é vertical. O tempo de conquista, ele é vertical, né? Então, a gente só olha para o horizontal, né? O horizontal é uma vertente, mas quanto mais calma, né? Quanto mais presença, né, a gente tem, mais a gente verticaliza isso e olha... Na realidade, o agora continua sendo agora, né? O tempo todo ele é agora, né? E a gente não percebe, a gente acha que amanhã é amanhã mesmo, e não existe. Né? Amanhã é amanhã que é agora. E é muito difícil para o ser humano entender isso, né? Então, uma criança, acho que ela não ia entender o que eu ia falar. Então, eu ia falar, calma mesmo, tá tudo certo. Mas eu acho que isso é fundamental para a gente estar presente, né? Você vê que hoje a base, eu brinco, muita gente fala assim, como é que é o nome da sua palestra? Eu dou o nome que você precisa. Daí uma empresa, a Pod, né? Que tem um laboratório de uma escola praticamente, né? Que é a Pod Academy. É um laboratório de ciência de dados. Daí ela falou assim, vou fazer uma palestra, vem fazer uma palestra para o nosso time aqui, não sei o que, eu fui, né? Daí ela falou assim, que nome você vai dar? Eu falei, IA2. Porque eles são uma escola de IA. Eu falei, IA ao quadrado, IA2, IA ao quadrado. Ah, isso significa um avanço do IA? Eu falei, não, isso significa intenção, atenção e atitude, que é tudo que a gente precisa para construir o melhor IA do mundo. Né? Intenção, atenção e atitude. Você começou falando de intenção, agora nós estamos falando de atenção. O que isso acontece? Gera uma atitude maravilhosa. Então, intenção, atenção e atitude é hoje o significado dado à palavra mindfulness. Né? Mindfulness significa isso. Sim. E intenção, atenção e atitude. Então, é muito legal a gente perceber que em qualquer situação da nossa vida, essas 3 letrinhas podem mudar completamente a nossa resposta. Isso é absurdamente fantástico. Está na nossa mão aqui, né? Sim. Obrigado por estar aqui com a gente. Você vai fechar oficialmente, né? Que honra, que honra. Só para nós finalizarmos, qual é a grande visão da PG+, para os próximos anos? Como eu comentei com vocês, a gente realmente acredita num modelo onde a PG se torna não só uma empresa de tecnologia, mas uma empresa também prestadora de serviço. Esses são os direcionamentos que a gente tem, né, para os próximos 2, 3 anos de companhia. A gente pretende startar essa divulgação no Congresso, né? Já antecipando aí para todos que estão nos vendo. Mas a nossa visão realmente é essa, né? De poder contribuir para os clientes poderem retornar para o ciclo de consumo, né? Você não vê, é muito raro pessoas inadimplentes porque querem estar naquela situação, né? Então, a PG tem um propósito muito claro, né? De conectar empresas com seus consumidores, mas principalmente de fazer com que o cliente tenha a possibilidade, tenha a oportunidade de retomar o seu ciclo de consumo, né? Então, tudo que a gente faz, pensa, desenvolve, é sempre em facilitar essa conexão entre marcas e pessoas para realmente fazer as pessoas voltarem para o ciclo de consumo. Gente, eu também agradeço por estar aqui com vocês, realmente uma honra
Manfio, te conheço, sei lá, há muito tempo, mas não com essa intimidade que a gente está aqui hoje, né? Poxa, tive a oportunidade de, nas instituições que eu trabalhei, fazer cursos seus. Então, para mim, realmente é uma honra estar aqui hoje, né, tendo essa conversa super agradável contigo, com vocês. O tempo de relógio passou rápido, dá vontade de ficar aqui horas e horas mais, né? Mas agradeço imensamente o convite e é realmente uma honra poder estar fazendo parte aí dessa história aí com vocês, tá? Obrigado, obrigado. Não se esqueça, o MoveOnCast, decisões que movimentam humanos e seus negócios. Sempre os humanos e seus negócios, não o inverso. Boa. Esse é o MoveOnCast. Até mais. Valeu, gente. Show.